Para a nossa aula de hoje, vamos continuar a falar de tipologias de textos. Como podem observar, vamos ver texto argumentativo, texto dissertativo e texto expositivo. O tempo poderá não chegar para explanar muita coisa sobre estes assuntos, porque, na verdade, há muita coisa que nós poderemos dizer sobre tipologias de textos, mas na aula anterior já falámos sobre isso. É importante que vocês depois coloquem as dúvidas, questões aos vossos professores e juntos poderemos chegar e construir este conhecimento importante sobre a tipologia de texto que nós precisamos sempre no nosso dia a dia, na nossa vida. Antes de avançarmos, vamos recapitular aquilo que foi a nossa aula passada. Nós falamos de texto e tivemos que fazer esta analogia com a textura, não é? Depois vimos tipos de textos, texto literário, textos não literários. Depois falámos de textos orais, textos mistos, etc. Falámos de diversidades de tipos de texto. E hoje em dia, conforme vocês já sabem, nós estamos a viver num mundo em completa mudança e em completa transformação. Por isso, nós falamos do novo género textual, que é o género digital, que hoje em dia está muito, digamos assim, na moda ou em voga, em que todo mundo utiliza. Nós também utilizamos isso todos os dias da nossa vida, quando enviamos uma pequena mensagem às pessoas, aos nossos amigos, etc, etc. Então, é importante termos sempre em conta esses tipos de textos que existem e que nós precisamos sempre na nossa vida e nos nossos estudos. Sendo assim, vamos ver texto argumentativo. O texto argumentativo é importante vocês saberem, porque antigamente, na Grécia Antiga, havia professores que ensinavam os jovens o quê? Especialmente ensinavam o quê? A argumentar, para convencer o outro, porque também surgia naquela altura a democracia. A democracia surgiu naquela altura, então havia uns professores que ensinavam os jovens a questão da argumentação, ou seja, a retórica, bem falar, bem explicar as coisas. Ou seja, você deverá ter informações para convencer os outros. Como é que nós poderemos ter muitas informações para convencer os outros? E você já sabe, não é? É aquela questão de pesquisa. Pesquisar sempre, ler muito, para que possamos ter elementos para convencer o outro. Se nós não termos informações, como é que vamos a debate? Como é que vamos argumentar? Que argumentos utilizaremos para convencer aquela pessoa que o nosso argumento, ou aquilo que nós estamos a dizer, é verdadeiro, ou é correto, ou levar a pessoa a entender o nosso argumento e ficar ao nosso lado. Então, antigamente, era isso que se fazia na Grécia Antiga. A retórica, ensinava-se a retórica, ensinava-se o poder da argumentação para convencer as outras pessoas. O texto argumentativo, sabemos que, dentre os tipos textuais, destaca-se o argumento, que tem como objetivo discursivo convencer o interlocutor a respeito de determinado ponto de vista. Texto argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma ideia, hipótese, teoria ou opinião e o objetivo de convencer o leitor para que acredite nela. Tem uma estrutura bem definida, apresenta a sua tese e depois a defende. Então, uma pessoa vai a debate, vai a uma conversa com outras pessoas. Essa pessoa tem que ter argumento. Se não tiver argumento, como é que vai sustentar o seu diálogo com outra pessoa? Não terá elementos, não terá ferramentas. Por isso, mais uma vez, a importância de pesquisar, ler sempre, estar sempre atualizado, ter sempre informações pertinentes para você poder convencer o outro que a sua ideia, aquilo que você está a dizer, é importante e tem razão de ser. Então, ali é importante esta questão do argumento. E nós, muitas vezes, nós não sabemos argumentar. Por quê? Porque nós não temos o quê? Elementos para fazer a nossa argumentação. É preciso munir sempre de argumentos. O que é que nos dá isso? Muita leitura. Não esquecer sempre deste ponto importante. Com o texto argumentativo, objetiva convencer o leitor, conforme nós já dissemos, deve ter coesão, ser claro e apresentar riqueza lexical. Às vezes há pessoas que quando falam, a pessoa diz assim, essa pessoa é intelectual.
Por que eles dizem isso? Porque a pessoa tem boa dicção, tem bons argumentos. Quando fala, todo mundo consegue ouvir, está atento àquilo que ele diz. E há pessoas que vão com ele naquilo que diz, vão atrás, porque dizem que este é um argumento válido. Mas há outros que os argumentos não servem, ou seja, não chega ao nível de. Estão a perceber? Portanto, é isso que nós temos que organizar, porque nós, muitas vezes, o aluno, quando faz um trabalho, deve convencer o professor, argumentar. Quando o professor faz uma pergunta, se o aluno não tiver muitas informações, não tiver estudado, não terá como convencer o professor que a sua resposta está correta. Às vezes o aluno fica a discutir com o professor, aqui eu devia ter mais, ou aqui eu devia ser assim, mas qual foi portanto, o argumento que você utilizou para responder àquela pergunta e mostrar ao professor que você sabe? Então, é a partir daquilo que você sabe, argumentar, o poder da sua argumentação. Você escreve, mas é preciso ter ideias, é preciso ter informações para poder chegar a argumentar de uma forma muito mais evidente. O texto argumentativo pode ser sobre qualquer assunto, desde que se baseia em um raciocínio, ou seja, análises de ideias. Porque há pessoas que falam e não fundamentam. Dizem uma coisa e não têm fundamento daquilo que dizem. É preciso ter fundamento. É preciso não só falar. Porque quando você produz o seu texto final, digamos assim, depois da pesquisa, depois de fichas, depois de resumo, depois da síntese, depois de ver os textos narrativos ou qualquer coisa que você pesquisar, você precisa ter o quê? Vários argumentos. Munir desses argumentos para você poder dar uma boa resposta. Na apresentação do trabalho, trabalhos de grupo, trabalhos individuais, trabalhos que vocês fazem, nós devemos o quê? Ler muita coisa, tirar o essencial e fundamentar a nossa ideia, complementar a nossa... Não é só por fazer, ou fazer por fazer, não. Façam com qualidade. Argumentar, mostrar que sabem. É assim que nós devemos fazer e construir conhecimentos interessantes na nossa vida e no nosso percurso estudantil. Qual é a estrutura do texto argumentativo? Temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, apresenta a proposta temática, contextualiza e define um ponto de vista. Certo? Depois vamos ver um vídeo que explica muito bem este processo. E vocês vão entender rapidamente isto. Temos o desenvolvimento. Trabalha os argumentos, fundamenta as suas ideias, trazendo informações importantes para convencer. Por isso que eu estava a dizer, é importante ter elementos para convencer. Você fala, mas às vezes a sua fala é oca, é vazia, não tem conteúdos. O que é que está ali? Aquilo que você está a dizer, qual é o conteúdo? Por isso é importante, se você lê muito, você está sempre em cima de acontecimentos, você terá maiores informações, você terá maiores argumentos, você poderá convencer de que aquilo que está a dizer é verdade, porque você tem elementos variados, você tem muitas informações e lhe permite fazer um trabalho qualitativo, meritório, fundamentado e importantíssimo para o seu trabalho. Ainda temos a parte conclusiva, que sintetiza os pontos de vista, apresenta mais algumas informações extras, sempre importante acrescentar, porque hoje em dia temos muitas pessoas que falam, deem opiniões, mas não fundamentam. Falta o fundamental, que é argumentar aquilo que você está a dizer. Não é só abrir a boca e deixar as coisas fluírem, não é isso. Às vezes nós devemos preparar. Alunos, preparem sempre. Pesquisem e argumentem sempre que puderem. E o melhor possível para tentar mostrar ao professor, porque é ali que qualifica o seu trabalho. Ali que está a qualidade daquilo que você faz. E, assim como então na nossa vida, nós devemos ter esses elementos, essas ferramentas importantes para a nossa vida. Nos ajuda e é importante. Algumas notas importantes. O texto argumentativo tem como objetivo interferir ou transformar o ponto de vista do leitor relativamente ao mundo que o rodeia. Temos muitas coisas que nos rodeiam e temos várias opiniões, cada qual tem a sua opinião. E a diferença faz coisas serem úteis.
fazem as coisas serem interessantes, porque nem todo mundo pode ter a mesma ideia sobre o mesmo assunto. Podemos divergir. Agora, vamos discutir o quê? Argumentos. Vamos discutir argumentos. Eu trago o meu argumento, você traz o seu argumento, nós podemos discutir argumentos. É isto que nós devemos fazer. E vocês devem aprender isto sempre. Debatem argumentos. Nunca, porque alunos às vezes têm mais informações ou outras informações que o professor não tem. Então começam a ter aquela atitude meio complicada. Não é por aí. Tá bom? Vamos tentar debater ideias, propor, não é? Propor coisas interessantes, debater ideias, porque a partir daí nascem bons saberes, nascem excelentes conhecimentos. É isso que nós pretendemos ao longo da nossa vida. Argumentar consiste, portanto, em apresentar razões, argumentos, para se defender uma tese, uma ideia ou outra. Então, por isso sempre é isto que eu vos disse. Não é interessante falarem simplesmente não. É munirem de informações, munirem de argumentos, razões para explicar as coisas. Mostrar que sabem. E a partir daí, a coisa flui e será mais fácil e mais importante. Tá bom? Vamos agora prestar muita atenção neste pequeno vídeo. É interessante este pequeno vídeo. Muito didático, muito ilustrativo e muito prático. Se vocês prestarem atenção, irão ver a estrutura de texto argumentativo e os argumentos que se utilizam e aquilo que nós acabamos de falar. É importante. Então prestem atenção, vamos seguir o vídeo. Texto argumentativo. O texto argumentativo é um texto que tem como objetivo influenciar e persuadir o ouvinte na tentativa de o convencer de que a ideia defendida é correta. Tal como acontece com os discursos políticos, as críticas, a publicidade, os debates, entre outros. O texto argumentativo é composto por título, que muitas vezes antecipa a opinião do autor ou o assunto em causa. Somos a primeira pessoa do plural. Introdução, uma breve apresentação do tema ou assunto que vai ser desenvolvido. Estamos tão perto uns dos outros. Somos contemporâneos, podemos juntar-nos na mesma frase, conjugarmos-nos no mesmo verbo e, no entanto, carregamos um invisível que nos afasta. Desenvolvimento ou corpo da argumentação, que contém os argumentos que apoiam o assunto inicial, baseados em exemplos que fundamentam a opinião defendida. Irritamo-nos com a existência uns dos outros. Fazemos sinais de luzes àquele homem com 70 anos num carro dos anos 70 que anda a 70 km por hora na autoestrada. Contrariados, esperamos por aquela pessoa que atravessa a passadeira e enchemos as bochechas de ar e sopramos. Impacientes, batemos no volante. E, por fim, a conclusão, um parágrafo final onde se retoma o tema ou assunto inicial de uma forma sintética e persuasiva, apresentando soluções. Repito para mim próprio. Estamos tão perto uns dos outros. Eles definem-nos tanto quanto nós os definimos a eles. Eles são nós, eles somos nós. Portanto, o texto argumentativo tem como objetivo influenciar e persuadir o ouvinte para o convencer de que a ideia defendida é correta. Este tipo de texto é composto por título, introdução, desenvolvimento ou corpo da argumentação e conclusão. Depois de assistir este pequeno vídeo interessante, conforme eu vos disse, é um vídeo que ilustra muito bem aquilo que nós falamos sobre o texto argumentativo. Agora deixamos uma pequena tarefa para vocês fazerem, baseado neste vídeo e aquilo que nós falamos até agora. Então, a tarefa consiste no seguinte. Com base no conteúdo estudado, elabora um texto argumentativo e apresenta-o ao seu professor ou à sua professora. Não canso de dizer que há alunos que estão atentos nas aulas, estão a fazer os trabalhos, estão a fazer os exercícios, estão a enviar ao professor. Continuem a fazer isto. Não canso de repetir. Estudo autônomo é muito bom, é muito importante. E vocês não podem esquecer, não deixar de fazer os vossos trabalhos, certo? Muito bem.
Então, sugestões de temas, mas poderão escolher outros temas que vocês têm mais informações ou mais argumentos e que estão mais à vontade. Nós sugerimos o uso excessivo de telemóvel. Não sei se isto poderá ser um tema interessante ou não. O ensino à distância no tempo da Covid-19, atualmente esta situação que nós estamos a viver. As redes sociais. Então, são alguns temas, mas vocês poderão escolher outros temas. Hoje em dia fala-se muito da questão de ambiente, da questão da nossa casa comum, proteger a nossa casa comum, etc. Então, escolham um tema que vocês sintam à vontade, façam um texto argumentativo, apresentem ao professor ou à professora, que depois dará o feedback interessante, juntos que poderemos construir este grande edifício do conhecimento. Ora bem, conforme eu vos disse, há outros textos, outros tipos de textos, que de certeza nós vamos tentar falar agora, mas vocês vão aprofundar um pouco mais depois com os vossos professores ou também com as vossas pesquisas. Está bem? Então, vamos falar um pouco sobre textos dissertativos. Dissertar é o mesmo que discorrer, ou seja, desenvolver uma explicação perante um tema. Não? A dissertação nada mais é do que um texto estruturado para transmitir o ponto de vista do autor. Muitas vezes, nos trabalhos, quando avançarem um pouco mais no vosso estudo, vão fazer dissertação. Mas é importante, desde agora, ter esta pequena noção e base para poderem fazer um trabalho em condições. Possui 3 características básicas: apresentação do ponto de vista usando argumentos, discussão dos argumentos, análise crítica do texto. Há informações, conforme eu vos disse sempre, é preciso consultar vários autores e, a partir daí, com aquela análise, procurar argumentos, procurar a base para a construção. É sempre assim que nós devemos trabalhar, porque nem tudo que nós tiramos, porque aquilo que nós tiramos da nossa cabeça é fruto de reflexão daquilo que nós lemos, daquilo que nós aprendemos, refletimos e apoiamos em determinados autores. Ok? Sempre fazer desta forma. Na opinião do professor e filósofo Fernando José de Almeida, podemos identificar as seguintes partes que geralmente compõem um texto dissertativo: tese, ideia núcleo, temática, utilização de recursos de autoridade que reforçam o argumento e comprovam sua tese, argumentos próprios do autor e uma ideia conclusiva. Portanto, é isto que nós devemos ter em conta quando falamos de texto dissertativo. Nota importante: fazer um texto dissertativo exige 2 ingredientes fundamentais: conhecimento sobre o tema, capacidade de planificação. Para escrevermos qualquer texto, isto é verdade, devemos planificar. Onde vamos procurar informações, que informações são importantes, o que é que vamos trazer agora para o nosso trabalho ou não. Se você não ter um conhecimento alargado, vasto, sobre aquele assunto, é claro que você não vai fazer um texto em condições. Por isso é preciso ter sempre um conhecimento abrangente, alargado sobre o tema que você vai trabalhar. O texto dissertativo pode ser de diversos formatos: expositivo, argumentativo subjetivo, argumentativo objetivo, crítico, etc. Portanto, isto são coisas que depois vocês poderão aprofundar um pouco mais com os vossos professores. Ainda temos texto expositivo, que remete para a ideia de explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento que se pretende desenvolver ou apresentar em pormenor, referindo o tempo, o espaço, a importância ou as circunstâncias do seu acontecer. O discurso expositivo tem por objetivo informar, definir, explicar, aclarar, discutir, provar e recomendar alguma coisa, recorrendo à razão
e ao entendimento. Então, o texto expositivo, o próprio nome indica e o próprio nome diz. Então, na verdade, vocês poderão também utilizar este tipo de texto em diversas funções ou de diversa maneira na nossa vida ou no nosso dia a dia. O discurso expositivo tem por objetivo informar, definir, explicar, aclarear, discutir, provar e recomendar alguma coisa, recorrendo à razão e ao entendimento. Aquilo que sempre estamos a referir aqui e que certamente os professores também referem sempre. Porque, na verdade, nós devemos ir aos textos onde nós poderemos ter informações claras, pertinentes sobre aquilo que nós precisamos para fazer de melhor forma o nosso trabalho. Agora vamos para a síntese da nossa aula de hoje. O que é que nós falamos? Estão a recordar certamente. Nós falamos de texto argumentativo, que pretende defender uma ideia, hipótese, teoria ou opinião e tem como objetivo convencer. Falamos de texto dissertativo, pretende desenvolver uma explicação a partir de um tema. Texto expositivo, pretende explicar um assunto, tema, situação ou um acontecimento. De acordo com esses tipos de textos que nós utilizamos no nosso dia a dia, você precisará de certeza desses textos na sua vida académica e estudantil. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que estas aulas tenham contribuído para o enriquecimento do vosso conhecimento e, quiçá, a formação de novos saberes. Tenham tudo isso em nota e devida conta, porque precisarão para a nossa vida académica e a nossa vida futura. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa.